Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou fazer a recapitulação de um outro vídeo que a gente já soltou aqui no canal sobre as bandas de Bollinger. Eu acredito que talvez você já conheça as bandas de Bollinger. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link na descrição com o vídeo completo que nós gravamos aqui. Hoje especificamente nós vamos falar sobre o afunilamento das bandas de Bollinger. Esse afunilamento é quando as bandas elas ficam estreitas, elas se afunilam. E isso significa que uma potencial explosão pode acontecer na sequência. Então muitas pessoas ficam atentas a esses afunilamentos de bandas para poder fazer essas operações de explosão. E agora vamos imaginar que a gente tenha uma ferramenta para identificar todos os papéis que estão nessa condição de afunilamento. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Então tenho certeza que o vídeo vai ser bastante educativo. Fique comigo até o final e a gente começa após a vinheta. No vídeo de hoje nós vamos responder a dúvida que teve nesse vídeo, que é o screen potente com banda de Bollinger. E a dúvida foi do Vitor, em que ele pergunta se tem como pegar o afunilamento. As bandas se estreitando, contraindo volatilidade para depois se expandir. Então vamos lá no Profit para a gente conferir esse indicador. Aqui na tela você confere comigo o gráfico do Ibovespa no período diário. E nós temos as bandas de Bollinger de 20 períodos. Nós temos a banda inferior, a superior e a média central, como é comum do indicador de bandas de Bollinger. O estreitamento de bandas que foi comentado pelo Vitor pode ser identificado nessa parte central do gráfico, em meados de julho de 23, em que as bandas elas tiveram uma pequena compressão e na sequência explodiu para a banda superior. E essa é exatamente a dúvida do Vitor. Existe algum indicador que consegue identificar esses estreitamentos ou afunilamentos? E para isso nós vamos identificar um indicador que ele deriva das bandas de Bollinger. Para a gente inserir esse indicador, a gente clica com o botão direito e vai em inserir indicador. Quando você digita Bollinger, aparece o indicador logo abaixo, que é o Bollinger Bands Wides. Eu vou inserir e colocar numa tela separada, clicando no botão OK e mudar a cor aqui para ficar mais visual. Reparem que esse indicador eu coloquei ele o mesmo período e desvio padrão das minhas bandas de Bollinger. É interessante que eles estejam parametrizados com o mesmo período e desvio padrão. E vejamos o que acontece nessa região onde o preço houve uma compressão. Reparem que as bandas de Bollinger aqui está em 266, ou seja, menor do que 3. Esse indicador ele é muito simples. Ele mede qual que é a distância entre a banda superior e inferior. E no estreitamento o que vai acontecer é que essa distância vai ser a menor possível. E quando nós temos o movimento oposto, que seria a expansão das bandas de Bollinger, reparem que nessa situação aqui, a banda inferior e superior tem uma distância muito grande. Então esse indicador ele foi lá para a casa dos 14. E o que pode acontecer é que dependendo do papel, esse valor mínimo e máximo ele pode variar. Por exemplo, vamos pegar uma outra ação aqui famosa, vamos pegar a Petrobras. Petro 4 nós vemos aqui em meados de julho de 22 esse mesmo afunilamento. Só que reparem que nesse ponto o indicador está em 7. Eu vou pegar mais uma ação que é a Vale. Reparem que a Vale, em mais ou menos julho de 2021, também teve um afunilamento. E nesse caso o indicador ficou em 4,64. Então eu acho que é bastante razoável se a gente criar um screening pedindo para que esse indicador, o Bollinger Band Wides, ele seja menor do que 5 ou menor do que 10. Então vamos fazer esse teste e vamos criar o screening. Clicando em Estratégia, Screening, nós vamos clicar aqui no botão do filtro, clicar para adicionar um novo filtro, colocar Bollinger Band e na primeira condição vamos procurar o nosso indicador. O indicador está como Bollinger Bands W. Clicando no botão OK, nós temos aqui os três parâmetros. O primeiro, ele deveria estar com 2, que seria 2 desvios padrões e 20 períodos, como a gente parametrizou nosso indicador. Então a gente quer o afunilamento. Para isso eu vou colocar ele menor e igual que 5. Vamos ver se a gente encontra alguns papéis nessas condições. Se a gente não encontrar, a gente pode aumentar esse valor para 10. Como a gente viu que lá em Petrobras era 8. Vou clicar no botão OK, sim. E vou pedir para ele rastrear em todos os papéis no período diário.
quando eu pedi para ele aplicar, ele me mostrou aqui alguns papéis. Mostrou Sinqia. Olha só o papel de Sinqia, ele está lateralizado aqui há alguns dias. Só que é um papel que teve um gap grande aqui, então pode distorcer um pouco o gráfico. Vamos tentar um segundo papel, nesse caso China 11. A gente vê que o indicador está realmente muito baixo, está em 3,68. E o preço está um pouquinho lateralizado aqui, então é algo para ficar atento. Pode ser que pode ter alguma expansão das bandas de Bollinger num curto espaço de tempo. A gente pode perceber que o papel está com as bandas bastante comprimidas no período de hoje, está com 3,85. Então é de se esperar um movimento explosivo, seja para cima ou para baixo nesses casos. A gente vê que esse papel está com alguns candles, com as sombras bem fortes e bem destacadas aqui para baixo. Então pode ser talvez até que tenha um potencial de subir. Muito simples, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, que você aprendeu mais um indicador que é derivado das bandas de Bollinger, no caso as bandas de Bollinger Wide, que mede a distância entre as bandas. Você viu tanto que é interessante essa questão do afunilamento e como que nós identificamos todos os papéis que estão nessa condição. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de análise técnica, não se esqueça de conferir aquela playlist que nós temos aqui no canal, explicando diversos indicadores de análise técnica. Não se esqueça de deixar aquele like, nos ajuda bastante, e nos vemos numa próxima.